Pessoal, estamos começando mais um live, boa noite. Se vocês puderem dar o ok aí, se o som tá chegando bem, só para a gente ver se está tudo funcionando bem, deixar a turma entrando. O som tá ok aí. Só ver aqui se tá... Podemos começar então? O som tá ok, né? Bom, primeiro, bem-vindos aí, dentro daquela ideia de a gente estar conversando semanalmente. Queria já pedir para vocês, quem já entrou e quem for entrando depois, se quiser dar uma sugestão de pauta, de assunto para a próxima segunda, tá? A gente vai estar tentando manter a ideia de toda segunda às 7h15, estar conversando, falar um pouquinho, depois a gente abre aí para bater um papo, para dúvidas, perguntas e respostas. E o assunto que eu queria falar hoje é basicamente renovação da política, né? No fundo, o Novo foi criado exatamente com esse objetivo, lá em 2010, de trazer novas lideranças. A grande maioria das pessoas que fez a montagem do partido estava muito indignada e resolveu partir para a ação, para mudar essa realidade. E acho que todos nós, eu particularmente, acho que todos vocês, desde das últimas crises, crise política, crise econômica, Lava Jato, e agora, mais recentemente, todo esse processo político está começando a esquentar aí, para se aproximar, estamos aí a 76 dias da votação, está deixando claro mais uma vez que a gente precisa fazer renovação de fato na política, né? Os velhos acordos, o velho troca de favores por tempo de televisão, dinheiro para partidos, tudo isso, conta que a gente já sabe onde é que vai dar, nós é que vamos pagar, né? Então acho que está cada vez mais claro que tem uma vontade, um desejo muito grande de renovação na política, e essa sempre foi a proposta do Novo. E aí eu queria dividir com vocês os avanços que a gente está fazendo, né? Vamos participar das nossas primeiras campanhas, das nossas primeiras eleições a nível federal. Participamos lá em 2016, só para lembrar, elegemos 4 vereadores nas 5 cidades que a gente participou. Os 4 vereadores portaram 39 assessores e vão economizar nos seus mandatos mais de 16 milhões de reais. Lembrando que no Brasil, isso foram 4 vereadores, no Brasil a gente tem quase 58 mil vereadores. Bom, mas o que eu queria divulgar com vocês aqui, comunicar, começamos já as convenções do Novo. O que são essas convenções? Na verdade, reunião do partido, conforme o estatuto e conforme determina a legislação do TSE, para transformar os pré-candidatos em candidatos, né? Isso é um julgamento que é feito pelos diretórios, conforme está estabelecido nas regras do partido. Então a gente já fez convenções nesses últimos dias nos seguintes locais: Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas e Alagoas, né? Bahia eu já tinha comentado. E nos próximos dias a gente terá convenção em mais os outros lugares, só porque são Rio, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sergipe, Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Goiás e Mato Grosso. O que vai fazer com que a gente possa lançar candidatos, e lançaremos nos 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. Só para vocês terem uma ideia dos números, nós teremos aproximadamente, porque isso está se confirmando nas convenções, 125 candidatos a deputado estadual em 5 estados da federação e 240 candidatos a deputado federal. A ideia é a gente fazer, de fato, uma renovação na Câmara. Além disso, teremos 6 senadores no Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Minas, Distrito Federal e Mato Grosso, e 5 candidaturas ao governo do estado, que são Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Distrito Federal, né? Então essa turma, gente jovem, nova, que passou por processo seletivo, que está vindo tentar mudar, ocupar espaço para a gente fazer as mudanças tão necessárias no cenário político brasileiro, né? Bom, e aí eu queria falar de um assunto que eu acho que é fundamental para a gente conseguir realmente ter representatividade no Congresso brasileiro e na política em geral, que é a questão da reforma política. Só para lembrar, ano passado foi feita uma reforma política que no fundo teve como principal objetivo perpetuar no poder quem está lá. O que o pessoal fez? Aprovou mais 1 bilhão e 700 milhões de reais de dinheiro do nosso bolso, de dinheiro público, para financiar os partidos. E eu queria dividir com vocês qual seria a nossa ideia de reforma política, que tem como objetivo principal 2 coisas, né? Dar representatividade às pessoas
e liberdade de escolha, né? Liberdade de votar e não usar dinheiro público. Então, quais seriam, de forma muito simples e objetiva, as propostas do Novo para uma reforma política? Primeiro, voto facultativo, né? Acabar com o voto obrigatório e tornar ele facultativo. Ele é um direito, as pessoas obviamente devem utilizá-lo, mas cabe a cada um decidir e assumir as responsabilidades se votarem ou não. Segundo ponto, fim do dinheiro público para partido político. Os partidos são entidades privadas, devem ser suportados por seus filiados, por seus apoiadores. Então a gente acabaria com fundo partidário, com fundo eleitoral e também com horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, custa mais ou menos aí próximo a R$1 bilhão todos os anos eleitorais, né? Outra coisa também que nós gostaríamos de fazer é fazer uma redução da quantidade de deputados no Congresso. São 513, nós entendemos que com 2/3 disso seria mais do que suficiente. Estaríamos falando então de 342 membros na Câmara dos Deputados e no Senado diminuir de 81 para 54, também a redução de 1/3 do processo. E a última etapa, também visando redução de custo, e isso a gente vai fazer para os candidatos do Novo, é reduzir em 50% a quantidade de assessores e 50% as verbas de gabinete dos deputados federais. Somando essas coisas, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, acabando com o fundo partidário, acabando com o fundo eleitoral, acabando com o horário eleitoral gratuito, reduzindo a quantidade de membros no Congresso e reduzindo essas verbas e a quantidade de assessores, a gente está falando de uma economia direta de mais ou menos 11 bilhões de reais. É isso aí, 11 bilhões. Então, quando a gente vê que falta dinheiro para uma série de outras coisas, nós, representantes que viemos a ser eleitos, temos que dar o exemplo cortando o custo e tendo um Congresso mais enxuto e muito mais eficiente, né? Os vereadores do Novo hoje trabalham com 6 assessores e estão indo muito bem, a gente não precisa um monte de gente trabalhando e só onerando, né? Então, acho que essa era a mensagem principal que eu queria passar. Fica essa ideia de fato, a gente participar, nós é que faremos a mudança. O que o Novo está fazendo com uma plataforma é trazendo gente nova para a política, mas cabe a cada um de nós que está indignado, e eu não sei se funciona com vocês, mas comigo funciona o seguinte: cada vez que a turma faz um negócio mais estapafúrdio, que me irrita mais, eu fico com mais vontade de mudar, quer dizer, então transformar de fato a indignação em ação. Acho que é isso que a gente precisa. Bom, queria já abrir direto aqui para as perguntas. O Charlot está perguntando se eu sou a favor das privatizações. Certamente não faz sentido o governo administrar postos de gasolina, empresa de correio, usando as empresas, no fundo, o mecanismo público para, como cabide de emprego, nomear presidentes, diretores. Então a gente é totalmente a favor da privatização, passar isso para a iniciativa privada. O cidadão vai ser acionista da empresa que ele desejar e não de forma compulsória de bancos e outras instituições como ele é hoje. Agora, claro, no processo de privatização a gente tem que passar essas empresas num determinado mecanismo que não tenha, que a gente não concentre poder numa determinada empresa, ou seja, não transferir um monopólio público para um monopólio privado. A gente quer incentivar a concorrência. Outra pergunta aqui do Seneguin: o que eu penso de referendos e plebiscitos, que são raros no Brasil, mas podem ser úteis para cortar privilégios. Bom, eu acho que os referendos são úteis em determinadas situações, mas a gente não pode transformar qualquer decisão que for tomada no Brasil num sistema de referendos. Então acho que para alguns assuntos, especialmente temas mais polêmicos, vale a pena que eles sejam feitos. Agora, algo que é importante que não foi feito no passado, especialmente em relação ao Estatuto de Desarmamento: o resultado do referendo tem que ser colocado em prática, né? No passado foi feito um referendo em relação ao Estatuto de Desarmamento, a grande maioria da população foi contra e, no entanto, o Estatuto foi implantado, né? Que é uma das bandeiras do Novo aí, revogar. O Mário Henrique está lembrando aqui da entrevista na Isto É. Fiz uma entrevista na Isto É hoje, depois está lá disponível. A gente também vai fazer algumas edições, quem quiser conhecer. Acho que foi interessante, foi 1h30 de conversa lá, tem muita informação sobre os nossos planos para diversas áreas, né? O que eu acho da privatização e de regulamentação da saúde e da educação: eu acho que é sempre positivo a gente ter iniciativa privada atuando. Afinal de contas, sendo muito prático, a gente sabe que as escolas privadas têm entregue um serviço melhor, por exemplo, que as escolas públicas. Quando a gente vai no ranking do PISA, é interessante, são cerca de 70 países que são ranqueados no PISA.
é um indicador para medir a qualidade do ensino. O Brasil, as escolas públicas estão mais ou menos na posição número 63, entre 70 países classificados. E as escolas privadas estão na posição 35. Então já é um bom indicador de que a gestão privada pode melhorar, porque ela tem os incentivos corretos. Então a gente entende que isso seria favorável. O Gustavo está sugerindo o tema de segurança pública para o próximo live. Por isso, vamos falar sobre isso. Então vou deixar essa pergunta para a gente, eventualmente, se tiverem outras pessoas pedindo, a gente fala sobre segurança no próximo. Qual a estratégia para subir na pesquisa? Está perguntando o Marcos Egídio. Marcos, assim, a nossa estratégia é ser coerente, falar a verdade, ser muito claro, transparente nas ideias, não fazer nenhum tipo de coligação que faça com que a gente tenha um ônus depois, que ele tenha alguma dívida para pagar, como ganhar alguns minutos aí, se comprometendo a uma série de coisas, inclusive, eventualmente, a voltar com conquistas que já foram do trabalhador, que é, por exemplo, a questão do imposto sindical. Ninguém quer o imposto sindical obrigatório, isso tem que ser voluntário, e é terrível ficar vendo que tem candidatos querendo voltar com isso por conta de negociações que estão fazendo para ganhar alguns minutos na televisão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos falar bastante com todos vocês, usar as mídias sociais, fazer muitas visitas, estamos visitando aí, rodando o Brasil todo, contar com todos esses 450 candidatos que estão vindo pelo Novo para divulgar nossas ideias e principalmente com vocês, com cada um de vocês, no boca a boca, compartilhando as coisas do Novo. Quer dizer, nós é que temos que ser os agentes de mudança, né? Chega de fazer as mudanças ou depender desse mesmo sistema político que está aí, que é o que a gente quer renovar, né? Pelo menos boa parte deles tem gente séria, mas a gente sabe que a grande maioria trouxe o Brasil do jeito que está e é o que a gente tem que mudar. O Fernando está perguntando, boa noite, onde veio o dinheiro da minha campanha. Por enquanto eu estou só fazendo pré-campanha, então estou usando os recursos meus de forma sempre barata, usando mídias sociais, usando aí as plataformas do Novo para fazer os eventos que a gente tem feito com a ajuda dos voluntários, dos diretórios. Lembrando que todo mundo que trabalha nos diretórios do Novo são voluntários, não tem remuneração nenhuma. E a gente vai contar durante a campanha com a doação dos filiados, dos apoiadores do Novo. Lembrando que eu tenho uma vaquinha virtual que já captamos aí cerca de R$300 mil, recebemos doação de todos os estados do Brasil, já com 4 dias já tínhamos isso, e fora o único candidato, que a gente não sabe se vai ser candidato, porque está preso, em relação a todos os outros eu fui captar a maior quantidade de recursos. Então fica também um convite, se quiserem, apoia.org, contribuírem com o Novo, qualquer valor, e é importante o endosso de vocês. E a gente vai fazer campanhas baratas, porque não tem sentido gastar dinheiro. A gente tem uma tese que eu já falei algumas vezes, a gente acredita, e no caso do Novo, dos candidatos do Novo, quando a gente acha que tem bons produtos, a gente não precisa gastar muito em marketing. A turma que tem essa dificuldade é que vai gastar mais. O Daniel está perguntando se eu já sei quem já tem ideia sobre vice-presidente. Já sim, Daniel. O nosso pré-candidato a vice-presidente, que a gente vai ter que levar ainda para a convenção do partido, é o professor Christian. O professor Christian era pré-candidato ao Senado por São Paulo, foi um dos fundadores do Novo, uma pessoa totalmente alinhada, cientista político, já trabalhou na área pública, já trabalhou em empresas, então foi uma grande aquisição aí. Ele topou abrir mão aí de ser senador por São Paulo e será o vice-presidente junto comigo aí, pré-candidato a vice. A Cláudia, João, pagamos caro para um automóvel, pagamos os impostos mais caros do mundo. O que você vai fazer para diminuir o valor dos impostos do PVA é um absurdo. Realmente, Cláudia, a gente às vezes esquece, né, que a gente acorda de manhã já começa pagando 40% na escova de dente, 40 e poucos por cento na pasta, 45% na energia, 37% na roupa que você coloca e por aí vai. Não é à toa, só para deixar esse número com vocês, a gente já pagou de imposto até hoje, está mostrando lá no impostômetro, mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dá mais ou menos 6 mil reais para cada habitante, para cada cidadão brasileiro, né? Imagina, 6 mil reais até metade do ano. Se a gente pensar numa família de 4 pessoas, estamos falando aí de 24 mil, de 5 pessoas, 30 mil reais. E aí o que a gente tem em troca? Nada. Por quê? Porque o Estado, infelizmente, dá privilégios para vários grupos, né? Para grandes empresas, através de desonerações fiscais, para partidos políticos, uma série de mordomias que a gente precisa reduzir e ter um Estado que seja mais eficiente e que atue nas áreas essenciais. Com isso a gente vai conseguir diminuir o valor dos impostos. E outro dado importante que você colocou aqui, o Brasil ainda é uma economia muito fechada.
Então, no Brasil tem uma série de barreiras alfandegárias para proteger alguns e, consequentemente, a gente inova pouco e os produtos brasileiros são muito mais caros. Quem já foi comprar qualquer celular, qualquer roupa, já sabe qual é a diferença de comprar um artigo no exterior e comprar no Brasil. Então, a gente acaba tendo produtos de qualidade ruim a preços extremamente elevados, né? Isso a gente tem que mudar e uma das propostas é realmente fazer uma abertura maior da economia, né? Dado que o Brasil tem tudo para ser competitivo, não tem por que ter essas restrições. O Eduardo está perguntando o seguinte: como conseguir a aprovação das reformas estando em campo inimigo, ou pelo menos em campo repleto de pessoas interessadas em suas demandas pessoais? Eduardo, de fato, certamente tem gente bem intencionada no Congresso, mas tem muita gente que a gente precisa trocar. Não fosse isso, a gente não estaria do jeito que está, né? Um Brasil que tem um potencial, um país que tem um potencial do Brasil, vai crescer entre 1,5%, enquanto o mundo esse ano vai crescer quase 4%. A última estimativa é 3,9%. Então a gente está ficando para trás do crescimento, a gente não consegue combater o desemprego. A educação de 2012 para 2016 foi colocado mais dinheiro, a gente só piorou e por aí vai. Então a gente tem que mudar o Congresso até para a gente mudar esse nosso modelo de Estado. O fundamental é a gente trazer gente nova para a política, que esteja alinhado com essa ideia. E aí é importante deixar claro que é a visão de mundo que as pessoas têm. Tem muita gente bem intencionada, mas entende ainda que não é o cidadão, não é o indivíduo que vai fazer as mudanças. É o Estado com mais poder, com mais carga tributária que vai fazer isso. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não deu certo em nenhum lugar, até onde o país onde as pessoas falavam a mesma língua, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então a gente tem que ir para um modelo que devolve o poder para as pessoas, que entende que o cidadão com liberdade é o agente de mudanças e que cabe ao Estado proteger a nossa liberdade, nos dar segurança e nos dar o básico, só isso. Então é nessa linha que a gente tem que escolher pessoas que tenham esse tipo de ideia, porque só assim a gente vai de fato tornar o Brasil um país mais próspero. A Silvana, dizendo que o filho alertou ela para ouvir das propostas, muito bem-vinda. Então, Silvana, o Pedro aqui capistrando: João, quais são as mudanças mais urgentes que o nosso país necessita para a mudança? Pedro, a primeira coisa é a renovação política, porque muitas das coisas que a gente precisa mudar vão passar pelo Congresso. Então, a mudança tem que estar ali no Congresso. Então, essa é a primeira coisa. Agora, estando lá, o que a gente precisa fazer? Primeiro, equilibrar as contas, né? Se você não consegue fechar as contas, você não consegue fazer nada funcionar. Então, equilibrar as contas do governo significa fazer uma reforma da Previdência e, principalmente, dar mais oportunidades para as pessoas. Isso passa por educação. E a gente defende que tem que investir na educação básica, na educação fundamental e na educação da primeira infância. Chega de colocar a maior parte dos recursos, como é feito hoje no Brasil, na educação de nível superior. A gente tem que investir na formação para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Melhorar a qualificação das pessoas, melhorar a produtividade e tirar todo esse entrave que tem para você montar um negócio. O Brasil não tem liberdade econômica, a gente está lá embaixo e, consequentemente, é difícil você empreender no Brasil, é difícil você empreender, é difícil gerar lucro. Como é que você combate a pobreza se você não consegue gerar lucro? Então, eu diria que esses são os aspectos mais relevantes para a gente atacar direto. O Eduardo Pádua está perguntando assim se o Novo admite algum tipo de coligação partidária. Eduardo, conceitualmente a gente não teria nada contra fazer coligação, mas quando a gente olha em torno e vê o seguinte, que dos 35 partidos existentes, o único que não usa dinheiro público, o único que faz processo seletivo, o único que está com essa ideia de devolver poder ao cidadão é o Novo, não dá para fazer coligação com nenhum outro, porque a gente estaria indo contra os princípios e valores que a gente defende, né? Então, só fará sentido se a gente tiver algum partido que pense parecido e que tenha os mesmos objetivos, que vá trilhar o mesmo caminho, mas infelizmente no Brasil não é o que está acontecendo. A gente está tendo exemplos aí diários de inconsistências, incoerências que o pessoal faz com uma visão de curtíssimo prazo, que é se perpetuar no poder, né? Como vocês pretendem, o Eládio está perguntando o seguinte: como pretender atingir as classes menos favorecidas para conhecer o Novo e mesmo a mim? Eládio, a gente tem que falar com essas pessoas. A gente está usando as mídias sociais, a gente está fazendo muitas reuniões, muitas visitas, eventos de rua mesmo.
Semana passada, por exemplo, estava lá no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria. A gente foi para a rua, colocamos várias caixas lá com dinheiro, mostrando um dinheiro, na verdade, um adesivo de dinheiro, mostrar a quantidade de dinheiro público que está indo financiar os partidos, para mostrar que o Novo é diferente, explicando da forma mais simples e objetiva. Agora, é fundamental a ajuda de vocês. Encontrou com alguém, fala do Novo, tá num táxi, fala do Novo, foi comprar o jornal, fala, tá tomando um café, fala das ideias do Novo, se vocês gostaram, para nos ajudar realmente a criar essa onda laranja. Esse boca a boca faz diferença, né? A Priscila está perguntando o seguinte: como será feita a escolha dos ministros? Priscila, primeiro, importante a gente mencionar, nós queremos reduzir a quantidade de ministérios, ter no máximo de 10 a 12, não mais do que isso. Por quê? Tem 150 secretarias hoje no nível federal, a gente precisa diminuir isso, economizar, e você ter mais do que 12 ministros não vai ser algo funcional. Em vez de ser um time que está trabalhando para melhorar o Brasil, como a gente pretende com 12 pessoas, hoje os ministérios, a sensação que a gente tem, e não é só sensação, é verdade, tem vários que estão lá para defender os seus interesses partidários, as suas próprias agendas, e sem pensar numa agenda para o Brasil. Então a ideia é ter 12 e a escolha vai ser feita com gente técnica, que entenda da área. Justamente por isso é bom a gente não ter nenhum compromisso com os partidos que estão aí, porque a gente vai escolher gente que tenha condição de, se o sujeito precisamos na saúde, alguém que entenda de saúde seja um bom gestor, a mesma coisa na educação, e não uma indicação política, né, que não dá certo. Então o critério vai ser competência, critério técnico, muito semelhante ao que a gente faz para escolher os pré-candidatos do Novo, né? Vamos lá. O Diogo está perguntando o seguinte: qual a proposta em relação à corrupção e políticos envolvidos com a mesma? Diogo, total apoio à Lava Jato. A gente tem que dar liberdade a eles para agirem, obviamente dentro da lei, mas assim, dar todo o apoio, os recursos necessários para a gente de fato fazer uma limpeza e mostrar para o brasileiro que acabou aquela ideia de impunidade que o sujeito faz, um negócio que acaba tendo prejuízos enormes para a população, né? Lembrando que o gestor público mexe com volumes gigantescos, pode estar influenciando a vida de muita gente na educação, impedindo que o sujeito às vezes seja operado ou faça um tratamento, pode levá-lo à morte, porque está roubando o dinheiro que deveria ir para essas áreas essenciais. Então, fim da impunidade. E uma coisa importante para a gente reduzir a corrupção, e aí é uma questão mais estrutural, é exatamente a gente diminuir esse tamanho do Estado, né? Estatais, uma série de coisas que criam só um ambiente propício para cada um estar defendendo os seus interesses. Quer dizer, o Estado tem que estar naquilo que é essencial e no resto deixa para as pessoas, para a iniciativa privada, deixa de ter tantos lugares de poder para quem está na política. Quem está lá é para representar o cidadão, de ser um bom gestor, não para ter poder. Isso não é o objetivo, pelo contrário. O Estado, e por isso a doutrina liberal é importante, ela tem como principal objetivo limitar o poder do Estado sobre nós, quer dizer, e hoje acontece exatamente o contrário. O Estado avançou muito na nossa vida, leva 5 meses do nosso trabalho para pagar imposto, então a gente tem que dar um limite para esse Estado que tem hoje aí, que é muito inchado e muito ineficiente. Bom, aqui estão perguntando, a Márcia está perguntando sobre a reforma da Previdência. Quais as propostas? Márcia, a gente precisa fazer porque as contas não fecham, né? 270 bilhões de buraco no ano passado. Lembrando, isso é interessante, porque já dá uma pista muito boa do que a gente tem que fazer. 1/3 desse buraco veio de apenas 1 milhão de pessoas, que são os funcionários, os aposentados da área pública. E 2/3 desse buraco veio de 33 milhões de pessoas, que são os aposentados da área privada. Ou seja, o buraco da área pública é 16 vezes maior por aposentado do que o buraco da área privada. Então a gente tem que mexer aí. Quais são as propostas, muito de forma simples e direta aqui, que a gente gostaria da Previdência? Não tem jeito, tem que elevar a idade mínima, porque as pessoas estão vivendo mais, então levar para 65 anos, para homens e mulheres. Tem uma regra que, se a expectativa de vida for aumentando, a gente possa gradualmente, com alguma transição, ir mudando isso. Ter um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas recebam 100% da aposentadoria. A gente tem que deixar a aposentadoria reajustada pela inflação e não pelo salário mínimo, não faz sentido, tem que ser reajuste pela inflação, e combater esses privilégios do setor público, que é onde estão as grandes aposentadorias, né?
Esse seria, assim, a grosso modo, as primeiras coisas a serem feitas para a gente buscar o equilíbrio aí nesse processo. A Jaqueline está perguntando da reforma tributária. É essencial. O que você pretende se for eleito? Jaqueline, Brasil, 2 grandes problemas: carga tributária enorme e uma complexidade gigantesca. São 82 impostos, tributos e taxas, uma quantidade de normas impressionante. As empresas no Brasil gastam em média 2.000 horas para calcular tributo. Então não dá, isso acaba com a produtividade, gera uma insegurança jurídica enorme. Então a primeira coisa a fazer é melhorar, a simplificar esse processo, né? E a nossa ideia, por exemplo, é juntar pelo menos 5 tributos num só, reduzir essa burocracia, reduzir essa dificuldade e depois avaliar onde a gente pode reduzir. No Brasil, que é o que a gente prega hoje, sempre foram feitas as reformas aumentando imposto. A gente agora tem que ir na direção contrária, não dá mais. A gente tem que diminuir os custos do Estado e depois reduzir a carga tributária. Chega de aumentar imposto, não dá mais para pagar mais imposto, é ineficiente esse processo, é por isso que o Brasil não cresce, então a gente tem que ir na direção contrária. Então tem um compromisso do Novo de não aumentar nenhum tipo de imposto e justamente fazer o contrário, fazer uma revisão, mas para isso a gente primeiro precisa reduzir os custos, né? Senão as contas não fecham. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais das perguntas aqui. O Fábio está perguntando o seguinte: temos muitas pessoas que estão desacreditadas da política. O Partido Novo veio para resgatar o orgulho de ser brasileiro dessas pessoas. O que você diria para uma pessoa disposta a anular seu voto? Fábio, bom ponto. É o seguinte: se a gente anular o voto, ou se a gente não for às urnas, a mensagem que a gente vai estar dando é o seguinte: nós estamos felizes com a situação que está aí. Por quê? A gente vai perpetuar os mesmos. Se a gente está muito insatisfeito, é justamente o contrário. Não é anular o nosso voto ou não ir às urnas. É fazer o contrário, convocar outras pessoas que a gente conhece a ir nas urnas para votar por mudança. Porque, claro, o status político atual, tudo que ele gostaria é que as pessoas anulassem seu voto e permanecessem mesmo. Pouca gente vai votar, só aqueles que foram conquistados e tem uma repetição de quem está aí. Então, o que a gente precisa, se a gente está insatisfeito, é ir lá. Foi isso, na verdade, a origem do Novo, né? A gente estava muito indignado com o que estava na política, e normalmente as pessoas, quando estão indignadas, falam: então nem vou me meter mais nisso, né? A política não é uma coisa para gente séria. E a gente pensou o contrário. Bom, se o problema existe, se a gente se distanciar do problema, o problema só vai aumentar. E muito provavelmente foi isso que aconteceu, por isso que o Brasil piorou. Então a gente tem que fazer o caminho inverso. Tem um problema na política, tem um problema de renovação, e a gente só vai renovar se a gente participar. Então fica o convite e a convocação. Se você é como nós, não gosta da política, está insatisfeito com o que está aí, vocês têm que participar. Essa é a mudança necessária para isso acontecer. Turma, a gente está chegando aqui já com 30 minutos, a gente vai tentar responder o resto aqui, mas para a gente ser correto com o horário aí, vamos terminando por hoje. Queria pedir para, se vocês puderem mandar também, de fato, as sugestões para o próximo live aí, seria muito bom. E não deixem de divulgar, compartilhar as coisas do Novo. E queria fazer um último convite. A gente falou aqui das convenções que estão acontecendo pelos estados, e dia 4 de agosto será a convenção nacional aqui em São Paulo, na parte da tarde. Seria muito bom, fica o convite para quem puder comparecer. Vai ter muita gente, vários pré-candidatos do Novo. Acho que vai ser um momento bem interessante da gente falar dos desafios para 2018 e ter um engajamento maior de vocês. Então, dia 4, no site novo.org.br, vocês podem ver lá como se inscrever, o horário certinho vai ser na parte da tarde, mas fica o convite para todos que puderem estar presentes aí, e nos vemos na próxima segunda-feira ou nesse dia a dia aí da correria que está pelo Brasil aí. Grande abraço a todos aí.